Se você não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Você já deve ter ouvido essa palavra, essa frase pelo filme Alice no País das Maravilhas, mas a verdade é que ela faz muito sentido com a realidade. Hoje você está aqui para aprender a crescer 10 vezes mais rápido, mas se você estiver crescendo 10 vezes mais rápido em uma direção que eventualmente você vai parar de se identificar, provavelmente isso não vai ser benéfico para você. Então, antes de saber como crescer mais rápido, mais importante é você saber para onde você está indo. Mas a gente já fala logo mais sobre isso. O que eu vim te trazer é a metodologia do Grant Cardone. Se você não conhece, é um empresário norte-americano que tem muito resultado dentro do posicionamento dele. Ele traz muito uma pegada mais de investimento imobiliário, de crescimento empresarial, mas pode-se dizer que ele domina o digital norte-americano. E eu vim trazer 5 passos baseados nesse livrinho aqui, ó, da regra dos 10x, onde ele passa muita estratégia para você crescer mais rápido, para você realmente botar pressão e velocidade. E eu vim te falar de 5 principais regras para você crescer mais rápido. Fica até o final do vídeo, que a última tá imperdível. E já agora, se você quiser e puder, se inscreve aí no canal, dá uma curtida se esse vídeo fizer sentido para você. Vamos então para a primeira regra do Grant Cardone para crescer 10 vezes mais rápido do que você cresce hoje. A primeira regra é muito simples, mentalidade 10x. O que isso quer dizer? Você precisa ter uma mentalidade coerente com os resultados que você quer alcançar. Outro dia eu conversava com um amigo que é da minha época de escola e ele vê os movimentos que eu venho fazendo no digital, o crescimento que eu venho tendo no digital, e ele falou, cara, eu queria ter algo parecido. Quem sabe uma mentoria, mas eu nunca cobraria 10 mil reais na mentoria igual você cobrou. Eu cobraria algo na faixa dos 100 reais. Aí eu falei, cara, o que faria alguém pagar uma mentoria de 100 reais para você? Aí ele disse, porque eu sou lojista, eu tenho várias técnicas aqui para minha loja que fazem com que ela seja razoavelmente lucrativa, que ela realmente continue crescendo, eu acredito que eu posso transbordar isso na vida dos outros. Eu falei assim, perfeito, e isso vale só 100 reais? Porque assim, dentro do seu nicho, sem conhecer nada do nicho de lojistas e de alguém que ensina isso no digital, eu tenho certeza que tem pessoas cobrando 10 mil, ou 1.000, ou 2 mil, ou 3 mil, que o seu cliente-alvo estaria mais disposto a pagar parcelado e ocupar o cartão de crédito, ou passar mais de um cartão de crédito, do que pagar o seu. Isso é um assunto para um próximo vídeo que tem a ver também com autoridade, tem a ver com prova social e uma série de coisas, mas também tem a ver com isso daqui, com a mentalidade 10x. Se a pessoa já entra com uma mentalidade pequena, os resultados vão ser coerentes com essa mentalidade. Uma das coisas que eu sempre trouxe para minha vida foi mire na lua, que no mínimo você acerta as estrelas. Guarda essa frase porque ela vai ser essencial para você que é empreendedor digital, alguém que quer crescer. Se você está mais no início, guarda essa frase, porque ela é muito verdadeira e ela traz muita visão estratégica quando você começa a ter os seus primeiros resultados. Porque você pensa, cara, eu posso muito mais. Um exemplo próprio meu foi a minha vinda aqui para o Brasil depois de empreender 7 anos na Europa. Simplesmente porque eu percebi que o mercado daqui é gigante e eu quero acelerar cada vez mais. O que nos leva à segunda ação, ao segundo tópico, que é ação massiva. O que é ação massiva dentro do conceito do Grant Cardone? Você tem que ter sim as metas grandes e você tem que tomar ação, tomar decisão, ir para o campo de batalha. Tem uma frase também que eu gosto muito, que nada ensina mais do que a entrega. Nada ensina mais do que o campo de batalha. Isso é muito real. Por quê? Às vezes a gente fica preocupado com mais um curso, mais uma formação, mais uma pós-graduação, eu precisava da faculdade X ou Y, mas o que você precisa é de ação massiva, o que você precisa é de entregar, o que você precisa é criar o caminho caminhando e não ficar só desenhando o caminho. Isso é essencial e as pessoas subestimam o poder que entregar, que botar ação massiva naquilo que você está fazendo, o poder que isso tem. Vamos para o ponto 3. Ponto 3 da metodologia do Grant Cardone é assuma responsabilidade total. As pessoas vitimistas, elas não têm resultado. Isso aí é claro e você precisa trazer para a sua vida essa máxima se você tiver algum traço de vitimismo. Pelo contrário, quanto mais você assumir responsabilidade total sobre as coisas, maior a sua capacidade de realmente ter resultado e realmente dominar as variáveis, porque elas são muitas. Muitas vezes nesse jogão aí da vida, do empreendedorismo, tem muita coisa que você não controla. Mas se você assume responsabilidade total, até sobre aquilo que não é sua responsabilidade, acontece um efeito muito gratificante, que é você tem mais variáveis no seu controle, logo você tem maior capacidade de trazer resultado. E isso é primordial para quem quer crescer, colocando ação massiva e tendo uma mentalidade 10 vezes a mais, 10 vezes maior do que a comum, do que a normal. Nem preciso te dizer isso, porque se você está até agora nesse vídeo, você não é uma pessoa de mentalidade normal. Você é uma pessoa que está buscando crescer e obrigado por isso.
quarto nível, quarto tópico do livro aqui do Grant Cardone, que eu trouxe aqui para vocês. Obsessão pela meta. Você tem que ser, e eu costumo também falar disso muitas vezes, que as pessoas realmente bem-sucedidas, elas beiram a obsessão. Elas são praticamente obcecadas naquilo que elas fazem. Elas são praticamente obcecadas nas metas que ela tem. E você tem que ter essa visão no sentido de que o que mais eu posso trazer de ímpeto para aquilo que eu estou fazendo. Por isso que é tão importante você entender o caminho, você entender para onde você vai, você entender se faz sentido esse caminho, porque você vai ter que ser obcecado por aquilo que você está fazendo. Vai ter partes boas, vai ter partes menos boas. E você vai ter que ser obcecado por aquilo que você está fazendo para ter resultado real e concreto. Isso nos leva ao passo 5 da regra dos 10x do Grant Cardone. Eliminar limitações. Quando eu falo de mentalidade 10x, eu já estou te falando para principalmente eliminar as objeções, as limitações mentais. Mas aqui é eliminar qualquer tipo de limitação que você enxergue no caminho, que hoje podem estar te travando totalmente, porque a gente às vezes nem identifica aquilo que nos trava. Às vezes é um familiar que te põe para baixo, às vezes é um ciclo de amigo que não faz mais sentido, às vezes é uma visão, um medo sobre algo que 90% de não chance de se concretizar. Então toma muito cuidado e começa a primeiro mapear essas limitações e depois eliminar essas limitações. Agora eu vou te passar então uma visão prática do que você pode fazer, tá? Como exercício, entre aspas, para trazer essa mentalidade para a sua vida. Então o que você vai fazer é muito simples. Primeiro você vai pegar uma meta que você já tenha para a sua vida, né? Que você já possa ter desenhado aí no ano novo, ou o que é que seja, uma meta que você definiu. Agora você vai multiplicar por 10, ou seja, você vai pensar 10 vezes maior do que aquela meta que você colocou. E depois você vai fazer todas as anotações de ações que você acredita que são precisas para alcançar a meta multiplicada. Não é a meta normal, é a meta multiplicada. Isso vai te ajudar, tipo assim, a literalmente se colocar numa zona de desconforto tão grande que, no mínimo, a meta anterior você vai bater. No mínimo. Essa também é uma grande força dessa metodologia do Grant Cardone. Mas o que você tem que fazer é se comprometer com a meta dos 10x. Então, nada mais é do que você pegar nas metas que você já tem ou nas metas que você já definiu, ou definir essas metas que você acredita realista e multiplicá-las por 10 e depois mapear quais são os esforços que você tem que colocar para atingir, ok? Esses foram os 5 pilares da regra 10x do Grant Cardone, esse livro incrível aqui que eu recomendo que você leia, porque ele te dá uma perspectiva assim de explodir a cabeça no sentido de que talvez você possa muito mais do que você acredita. Se fez sentido para você, se inscreva no canal, eu te espero no próximo vídeo. Muito obrigado por acompanhar aqui o canal.